Cuidados está de volta conversando sobre tratamento de câncer pelo SUS. Comigo no estúdio para essa conversa, Débora Gonçalves, assistente social da Associação Rio Abrace. Também com a gente aqui no estúdio, Gelson Mendes, coordenador de assistência do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. E participando da conversa remotamente, Ana Clébia Medeiros, membro da Comissão de Patologias do Ministério da Saúde. E você que ainda não participou do programa hoje, agora é a hora, manda pra gente aqui para o segundo bloco, perguntas e comentários pelo 021 997018122 ou pelas nossas redes sociais. A nossa repórter Juliana Duarte traz agora as histórias do Eduardo e da Neide. 2 diagnósticos, 2 histórias completamente diferentes no mesmo SUS. Neide Silva tem 57 anos, é analista de mídias e performance. Descendente de família indígena, não tinha o hábito de fazer exames de rastreio. Até que um dia eu vi que estava bem duro num local só, na mama esquerda. E aí eu fui pro médico. Aí foi que eu decidi ir procurar o médico e vi que realmente eu estava com câncer já nível grau 2. Só que o processo até o diagnóstico não foi tão simples. Ela procurou um posto de saúde em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, e enfrentou algumas barreiras para realizar exames. E eu fui até lá, marquei consulta. Uma semana depois eu consegui a consulta com a médica. Ela pediu o exame de mamografia. Até que o exame, que eu fui fazer o exame e a máquina estava quebrada. Estava quebrada. Foram 3 meses indo e a máquina quebrada. Após alguns meses com o diagnóstico confirmado, Neide foi cadastrada no sistema de regulação para atendimento no INCA, número 388 da fila. Ela conta que o processo de espera fez com que sua saúde mental ficasse em frangalhos. Eu tive crise de pânico, eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu não dormia, eu tive insônia. A primeira coisa que eu fiz foi buscar um tratamento espiritual, para ver se aquilo conseguia tirar um pouco da angústia que eu sentia, porque por não fazer o tratamento, por ficar nessa fila toda e ouvir todas as histórias em volta, eu já achava que o tumor ia crescer assim todo dia, um dia eu não ia acordar mais. Foram 6 meses entre o diagnóstico e o início do tratamento. Atualmente está na 4ª sessão de quimioterapia e após mais 4, será encaminhada para a cirurgia de retirada do tumor. A demora é muito prejudicial, porque essa doença ela é silenciosa, ela não espera e ela é traiçoeira. Você tem que estar o tempo todo se policiando para você estar bem, para você estar se sentindo bem emocionalmente e fisicamente. Esse não foi o caso do Eduardo, de 74 anos. Morando na Costa Rica e com um histórico de questões urológicas, no final de 2024, se sentiu um pouco enfraquecido e resolveu investigar o que estava acontecendo. Sentia dor andando de bicicleta e tal, e liguei para o doutor Adair, ele falou assim, faz uma tomografia e me manda da tua próstata. Quando eu fiz o PSA, estava alto, ele falou, faz outro, na semana seguinte, já tinha aumentado. Aí eu falei, a coisa está pegando. Quando eu falei que de 5,49 passou para 6,4, ele vem para o Rio que você vai ter que ser operado. Retornando ao Brasil, se deparou com um orçamento em torno de R$60 mil para a realização da cirurgia e optou pelo tratamento no SUS. Eu já fui colocado no SUS, eu quero saber como o povo do SUS está passando por isso e eu tenho certeza que numa energia alta, que eu estou com energia muito alta, eu vou conseguir vibrar para que abra um espaço para que eu esteja no SUS em 2 meses. E foi exatamente o que aconteceu. Bom, eu agora estou aqui com a Jote, que é a filha do Eduardo. Jote, o seu pai é uma fala muito emblemática dele, quando ele diz assim, não, então deixa, não vamos pagar esse tratamento, eu vou ser atendido pelo SUS. Como é que foi isso para você? O caminho foi muito mais rápido do que a gente esperava. Realmente foi uma surpresa. A gente tinha um prognóstico de uma espera de pelo menos uns 6 meses até conseguir uma primeira consulta de urologia e não foi assim. Eduardo foi atendido em menos de 2 semanas pela Clínica da Família e no mesmo dia já cadastrado no sistema de regulação. Em menos de 1 mês foi atendido pelo especialista do SUS e encaminhado para a cirurgia. No caso do meu pai, foi um conjunto de fatores. Tivemos um pouco de sorte, mas também o fato dele ser um pouco mais jovem. Meu pai tem 74 anos.
Existe uma expectativa de que idosos com menos de 75 tenham mais facilidade e mais sucesso num caso de cirurgia. Tivemos a sorte também dele já ter um acompanhamento urológico prévio. Então, os exames que a gente tinha ajudaram muito no processo. Não precisamos fazer exames de pré-cirúrgico, porque esses exames já tinham sido feitos. Então, chegar no SUS com aquele pacote de exames, que às vezes nem são tão caros, você consegue fazer em clínicas mais baratas, já agiliza muito. Eduardo segue agora apenas com o acompanhamento médico. Todas as situações que eu vivi dentro do SUS, eu te digo que eu só tenho agradecimento a fazer, primeiro pela classe que eu mais amo, que são as enfermeiras. Enfermeiros e enfermeiras e staff médica a sério. A gente costuma criticar muito o sistema público de saúde, mas a verdade é que pelo mundo afora, são raríssimos os países que apresentam e oferecem um sistema público de qualidade ou sem qualidade. Tem lugares que não tem plano de saúde, nem tem sistema público, as pessoas realmente têm que se virar no particular e é muito difícil. Então, a gente tem a sorte de ter um sistema público, ainda que não o ideal dos mundos, tão bonitinho e tão perfeito, mas para algumas coisas ele ainda funciona. Olha, eu queria trazer essa última fala da Joti, assim, né, pra gente que olha para o SUS continuamente, que luta aí, vê nas conferências, ela traz uma informação, né, para algumas coisas ele ainda funciona, né, Gelson? Eu queria trazer isso porque, de fato, existe uma insatisfação, principalmente de quem não usa continuadamente o SUS, né, e na hora que precisa verifica que tem uma espera, mas tem pesquisa, inclusive, do CONAS, que mostra um índice de satisfação de 77% desse paciente que está frequentemente numa porta de entrada do SUS. E aí a gente vê ela também falando que tendo o exame em mãos, isso ela está falando de Rio de Janeiro, agiliza muito, que a sorte do pai dela tem a ver com isso também. O que não é o que se espera do SUS, né, Gelson? A gente espera que o SUS dê acesso a esses exames de forma igualitária. Queria que você comentasse um pouco essa fala da Joti. Ela traz uma série de elementos, Sim. né? Enfim, ele chegou, foi na clínica da família, passou pelo processo da regulação para fazer... Tudo muito rápido nesse momento, até essa etapa, né? Exatamente, quer dizer, então, mas ele ultrapassou essas etapas e ele mostra que isso é possível, isso é organizado, né? Com relação à questão dos exames que ele já trouxe, teve uma época que a gente falava, olha, só serve o exame que é feito dentro do INCA. A gente entende que, na verdade, os exames que são feitos em qualquer ponto do sistema, seja ele público, seja ele privado, são bem-vindos. Mas a ideia é que as estruturas se organizem, né, de modo a elas proverem esses exames. A gente vê aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, né, o Supercentro Carioca, a ampliação do Rio Imagem. Então, a gente tem oferta de exame, e por vezes numa velocidade que não é muito diferente da saúde suplementar, né? Os planos de saúde também não são uniformes. A gente tem desde planos de saúde que são absolutamente ágeis, aqueles que são totalmente morosos. Então, não é pensar que um é o ideal e o outro é alguma coisa muito ruim. Do ponto de vista de oferta de serviço, né, quando a gente observa a estruturação da oncologia, por regra, por lei, por portaria, cada um desses centros de oncologia, que a gente chama de UNACONs, eles têm que ter especialistas. Então, o profissional que está atendendo esse paciente, ele efetivamente tem que comprovar título de especialista, formação. Então, a gente observa uma qualidade muito boa no tratamento. Isso que o Eduardo trouxe é outro tema que é importante. A gente pensa sempre naquele lugar de destaque do médico. E ele traz a importância da enfermagem, a importância ficou na memória dele desse período da de equipe hospital, multiprofissional. né? Hoje a gente entende que a abordagem do câncer é uma abordagem multiprofissional. E isso habitualmente você consegue dentro do sistema público. Sistemas privados, em que você depende da contratação de múltiplos atores diferentes, é um psicólogo, é um nutricionista, é um assistente social, é um enfermeiro, é um fonoaudiólogo. Isso, por vezes, se mostra fragmentado. Então, dentro do ordenamento dos UNACONs no Brasil, na teoria, isso deve ser contemplado e muitos deles, de fato, têm. É claro que a doutora Ana vai trazer para a gente toda uma heterogeneidade nacional, certamente em alguns lugares com atendimentos bem estruturados ou muito estruturados e outros tantos com um atendimento não tão estruturado assim. Mas eu acho que são falas assim, bem importantes para a gente entender do que está se falando.
E aí deixa eu trazer de novo aqui a participação da audiência. Nosso telespectador toda semana, Rodinei, encaminhou aqui uma mensagem falando que nos últimos tempos os avanços no tratamento e mesmo cura de diversos tipos de câncer têm sido fantásticos. Mas a demora nos diagnósticos e também início do trato, além de uma carência na correta orientação e esclarecimentos com o paciente, muitas vezes leva a dificuldade para a sequência deste e até a morte, como aconteceu com a minha mãe. Nossos sentimentos. Rodinei, obrigada pela sua participação. E aí vou encaminhar uma outra participação para você, Ana, que é da Cíntia. Ela coloca a seguinte questão: considerando os desafios logísticos, e acho que entra um pouco no que o Gelson trouxe para a gente, né, sobre essa questão regional, onde é que estão os desafios de forma regional. Então, considerando os desafios logísticos e um acesso de um país de dimensões continentais e a importância estratégica da redução da dependência de importações, como podemos verificar, como é que a gente pode acelerar a viabilização da produção interna de medicamentos oncológicos em instituições públicas, assegurando que essa produção se traduza rapidamente em maior disponibilidade e acessibilidade para todos os pacientes do SUS, independente de sua localização ou condição socioeconômica, né? Então, na verdade, ela está trazendo como é que a gente, de fato, concretiza a universalização desse atendimento, né? Então, é importante, antes de responder para o colega que fez o questionamento, eu gostaria de dizer que Débora está aí, ela sabe o quão é importante a participação das instituições filantrópicas, das casas de apoio, desses grupos de apoio no contexto desse tratamento dos pacientes oncológicos. Então, dada essa importância, né, o apoio, a entrega da assistência social nas suas diversas atividades, isso flui, né, e tira essa ansiedade desse paciente, desse usuário, quando chega ao serviço de oncologia. Não se concebe mais fazer um tratamento oncológico se não tiver uma equipe multidisciplinar e uma casa de apoio, porque certamente esse paciente ele mora muito distante do seu serviço, né? Do serviço que ele vai ser atendido, ele vai ser assistido. Então, fato este, dada a importância da sociedade civil, mais uma vez fazendo, né, esse trabalho de apoio a essas pessoas que são diagnosticadas, né? Nós sabemos que tem a lei que foi instituída, a 14758, em 20 de dezembro de 2023, aonde ela vem trazendo diminuir a incidência do câncer, contribuir para a melhoria de qualidade, reduzir a mortalidade. Então, assim, são vários contextos que a gente perpassa, né, e entende da importância dessa lei, que ela precisa ser, de fato, colocada em prática, não é? E em relação à pergunta que o nosso colega fez, é entender que muito já está sendo feito, não é? O SUS é realmente um sistema onde nós podemos entrar e nós podemos sair contemplados, né, assistidos, ainda assim, né? E eu diria para eles que hoje existe também, eu vou falar muito comum, o gargalo na hora da medicação. Então, depende muito do contexto que o médico, qual o tratamento que o médico vai colocar para esse paciente. Uma vez não tendo na rede, não é? Então, hoje existe muito a questão da judicialização, que é um outro processo que se trabalha, que se estuda muito, né? A questão da judicialização para esses pacientes oncológicos. Então, depende muito do médico. Eu escuto muito doutora Edvis, que é uma oncohemato, dizendo a mesma medicação do passado não é mais a de agora para nossas crianças oncológicas, né? Então, se muda muito do plano que se é feito para esse paciente. Mas se chega ao serviço, né? Nós também temos... as mulheres também têm muita culpa no acesso, porque muitas vezes ela não procura, não é, fazer a sua mamografia, não é? O paciente ele tem que estar muito inteirado junto à sua família para continuar o tratamento. Então é uma questão social, é uma questão de saúde, é uma questão social. Fato este que quem está, não é, na base entende. É uma questão social, e eu digo sempre, como assistente social, como profissional, eu digo muitas vezes inicia o tratamento resolvendo o problema social para depois resolver o problema saúde, não é? E esse paciente ele precisa estar bem, a família está bem para iniciar, eu não diria uma guerra, né? Para entrar na porta da esperança,
para ele chegar dentro do serviço e nós devolvermos para a família, eu digo muito isso, inteira, que ela possa voltar ao convívio da sociedade, garantindo seus direitos. Isso sim a gente precisa buscar no nosso paciente. E assim, é interessante também pensar, né, Ana, que muitas vezes as pessoas podem tardar a procurar o SUS porque é tanta notícia dizendo, tá difícil o atendimento, tá difícil acessar, e depende do lugar, e depende, né, da condição, e depende do que você está procurando. Então, assim, não deixar realmente de procurar fazer os preventivos, os exames, porque estamos avançando, né, nesse acesso. Então, é buscar e tentar. E aí eu queria já emendar, Débora, primeiro te deixando à vontade para fazer qualquer comentário, né, que a Ana citou, mas te trazendo duas questões, assim. Primeiro, essa do acesso e o quanto que chega para vocês de busca por judicialização, porque isso é uma outra questão importante, né, que renderia aqui um programa, né? O câncer é uma das doenças que mobiliza muitas judicializações da saúde, né? E já colocando uma outra perguntinha no meio dessa também para a gente otimizar aqui o nosso tempo, a importância da psiquiatria, né? Por tudo que está sendo dito aqui, o quanto que esse paciente precisa desse suporte, até para judicializar, se for o caso, né? Sim. Eu acho muito importante essa discussão, né, de reforçar que o SUS é uma conquista, né, da população brasileira. A saúde é um direito, né, da população, e a gente tem que sempre relembrar disso, né, que ele é um sistema universal, que ele deve funcionar. A gente sabe que ele tem as suas limitações, mas a gente tem que relembrar também, né, que é uma responsabilidade do Estado garantir isso, e quando isso não acontece, infelizmente, a gente precisa partir para o lado da judicialização, que aparece muito para nós. Muitos pacientes não têm a ciência da lei dos 60 dias, então muitos já nos procuram com uma espera muito grande de meses. Vamos explicar rapidinho para quem está, porque a gente fala rapidamente na matéria, mas é isso, né? 60 dias para início do tratamento a partir do diagnóstico, não é isso? Isso. Gelson, e 30 dias para, uma vez que tem uma desconfiança ali, 30 dias para realizar esses exames de confirmação e diagnóstico, né? Uhum. Então, essa lei, exatamente, muita gente desconhece. Então, a partir do momento que já está-se há 4, 5, 6 meses aguardando uma consulta, a primeira consulta com o oncologista, muitas vezes esse paciente não sabe onde buscar, né? E também a gente relembrar, como a Ana falou, tem questões sociais envolvidas, né? Essa busca da prevenção e tudo mais, tem outros determinantes sociais que vão falar sobre isso, né? Pessoas que estão fora da Seguridade Social, né, e elas precisam trabalham informalmente. Então, mulheres que cuidam de filhos pequenos, de outras pessoas que precisam de cuidado direto. Então, assim, tem muitas questões que também atrasam esse diagnóstico, né, demoram um acesso, a conseguir esse acesso à saúde. Eu digo que mulheres, né, a gente está falando de um público geral, mas mulheres cuidam sempre de todos, né? Então, às vezes, elas estão cuidando de filhos, maridos. E precisa ser cuidada nessa hora, né? E não se cuidam, muitas vezes, por conta disso. Então, eu acho que é uma questão, assim, que abrange muitos assuntos, muitas questões, para a gente entender também esse tratamento complexo. Não é o câncer, né? São os cânceres, né? É importante ressaltar isso. Ana, fala um pouquinho da FEMANA pra gente. A gente está chegando aqui no finalzinho do programa, mas é importante trazer um pouquinho dessa organização também, né? Então, a FEMAMA, ela está em 79, não é? São 79 instituições, ela agrega mulheres que passaram pelo câncer ou ainda em tratamento. É uma instituição que ela faz um trabalho de advocacy, que orienta, né, as mulheres a buscar assim, ser inserida ou, no mínimo, entender que essas mulheres podem contribuir com outras que estão com dificuldade de acesso, não é? E aí busca políticas de advocacy, como já falei, dentro da própria conjuntura a nível estadual e a nível municipal e federal, como também, não é, represento no Conselho Nacional de Saúde e na Comissão de Patologias.
Agora, para a gente já caminhando para o final do programa, mas eu queria também trazer essa questão que me parece que existe um olhar para isso socialmente que as pessoas ficam sempre preocupadas. A Neide comenta, na verdade a Juliana fala que a Neide seria o número 388 no CISREG para o INCA. O que significa isso, além de que tem muita gente precisando de tratamento de câncer, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. Nossa, 388 e ela provavelmente não era a última, né? O que isso significa hoje em termos de espera para esse paciente? Você imagina que esse número que ela falou, 388 ou 78, enfim, ele representa a ordem que ela entrou na fila no momento que ela entrou na fila. Então, isso significa que tem 377 pessoas, por exemplo, na frente dela. Mas é dentro de uma alocação, mas existe uma oferta mensal. Então, essa oferta vai sendo distribuída dentro daquelas vagas, né, que surgem, né, que são oferecidas pelas unidades de tratamento, pelos hospitais, e ela vai sendo inserida na rede. Esse número tem muita relação, deve ser observado junto com a quantidade de oferta. Então, você imagina, por exemplo, um recurso que a gente tenha 400 vagas por mês, seu número 378 significa que você vai ser atendido talvez aí em 3 ou 4 semanas. Mas o mesmo 388 pode ser uma coisa impossível para um recurso que você tenha, sei lá, 100 vagas por mês, você vai levar 4 meses para chegar. Então, esse número ele tem que ser visto frente à oferta que tem daquele serviço. O caso dessa moça... Mas deixa eu só te perguntar mais uma outra coisa com relação a esse número também. Pela complexidade do câncer, ela está no número 388 de mulheres que estão com câncer semelhante ao dela, em mesmo estadiamento, é uma lista de complexas qualificações, ou seja, esse 388 não significa tempo de espera. Na verdade, o paciente, quando ele é colocado nessa fila, ele é colocado... Imagina no diagnóstico câncer de mama, no diagnóstico câncer de estômago, no diagnóstico câncer de pulmão, por exemplo. Então, esse rótulo representa todas as pessoas que têm aquela característica, independente tipo de câncer. Isso, se ele tem um nódulo de meio centímetro que descobriu numa mamografia ou se ela tem um tumor mais avançado que ela palpa, enfim. Então, a característica dessa fila dentro dela vão estar todos esses casos. Tem alguns lugares no Brasil que funcionam de uma forma um pouco diferente. Então, a gente teve uma experiência com o Paraná, né, em que a oferta é, vagas de primeira vez em oncologia. Então, independe da localização do tumor, independe dessas características. Basicamente, a oferta de vaga para regulação em oncologia em alguns cenários. A gente tem uma questão no Rio de Janeiro, né, e provavelmente em várias outras localidades, que a característica do serviço, como é que ele foi desenhado. Então, quando você tem basicamente hospitais gerais que atendem a todos, a questão do tipo de recurso talvez não seja tão importante, mas quando a gente tem aqui no Rio hospitais que só tratam, por exemplo, de neurologia, a gente no INCA tem um hospital só dedicado a câncer de mama, então isso acaba sendo necessário fazer esse direcionamento para as doenças. E aí, acho também importante a gente trazer, né, Débora, assim, as organizações não governamentais, elas precisam de recursos e financiamento para poder gerar todos esses serviços. Como é que a Abrace lida com a questão das finanças para poder promover todos esses cuidados, assim, e que tipo de propaganda a gente pode fazer aqui para contribuir aí com esse acolhimento que vocês dão para os pacientes? A Associação Rio Abraço, ela funciona apenas com doações, né, da sociedade civil. Temos parcerias com pequenas empresas que doam alimentos, leite e outros itens para nós, né, mensalmente, mas grande parte da arrecadação é através da sociedade civil. Então, a gente tem redes sociais, sites que qualquer pessoa pode visitar e conhecer o nosso trabalho também, que a gente fica localizado em Olaria, no Rio de Janeiro. E eu acho fundamental também esse apoio, né? Eu acho que todas as políticas e as redes de cuidado, elas têm que ser articuladas, né? Das ONGs, com a saúde e todas as outras. Potencializar, né? Todo mundo junto para poder lidar com essa doença que é tão complexa, tão difícil, historicamente, né? Ao longo da história da humanidade está posto. E, Ana, queria que você trouxesse também a mesma coisa com relação à FEMAMA. Como é que as pessoas podem contribuir e apoiar? Então, a FEMAMA, ela fica no Rio Grande do Sul, né? E aí podem entrar nas redes,
né, sociais da FEMAMA, visitar o site. As mulheres que têm dúvida como buscar o sistema, não é, de navegação, aonde pode ser atendida, ela pode entrar no site da FEMAMA, né, e lá vai ter sempre, está aberto para as perguntas e certamente alguém vai atendê-las e dizer qual o caminho a seguir. E sabemos que não é fácil, nós, como nós falamos no início da nossa entrevista, né, o Brasil ele está dividido nas suas complexidades, mas existe acesso, existe tratamento, existem chances de cura, não é? E que nós precisamos devolver essa mulher para o mercado de trabalho, não é? Por completa, não é? Buscando sempre a melhor qualidade de vida do início até o fim do seu tratamento. E saber que não se está sozinho nesse diagnóstico, né? Porque eu acho que é uma questão importante, né? A gente precisa saber que essa demanda por tratamento, ela vem crescendo e que a gente precisa olhar para a origem aí desse problema de saúde, que tem muita genética, mas muito estilo de vida também, né? Dr. Gelson pode me corrigir se eu estiver enganada. Eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês aqui hoje. Muito importante a gente trazer tantas informações para quem estava em casa assistindo. Muito obrigada, Débora, Dr. Gelson e Ana, pela participação e contribuição de vocês aqui no programa de hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, é só acessar o site ou o aplicativo do Canal Saúde e lá você vai encontrar um acervo completo com a nossa programação. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. A gente se vê. Entre o diagnóstico e o tratamento, a espera. A descoberta de um câncer deixa a vida em suspenso, acentua a sensação de incerteza da vida. A angústia fica ainda maior porque as notícias que chegam falam de um SUS onde mais se morre do que se cura quando o diagnóstico é de um câncer. O que essas notícias não contam é onde e por que existe espera, como é que funciona o fluxo desse atendimento pelo Sistema Único de Saúde, principalmente o que cabe a cada ente, o município, o estado e a União nessa jornada de tratamento e cuidado. Mas no Sala de Convidados de hoje a gente vai trazer isso para você bem mastigadinho. O caminho foi muito mais rápido do que a gente esperava. A demora é muito prejudicial. A organização do Estado e no município é que vai determinar se esse atendimento vai ser mais rápido ou mais devagar. Eu quero saber como o povo do Sul está passando por isso. A regra do CISREG é regular a pessoa para o centro mais próximo da casa dela. Às vezes, o centro mais próximo da casa da paciente não está funcionando. Essa doença, ela é silenciosa, ela não espera. Pelo mundo afora, são raríssimos os países que apresentam e oferecem um sistema público de qualidade ou sem qualidade. Tem lugares que não tem. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre tratamento de câncer pelo SUS, Débora Gonçalves, assistente social da Associação Rio Abrace, e também comigo aqui no estúdio Gelson Mendes, coordenador de assistência do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. E participando da conversa remotamente, Ana Clébia Medeiros, membro da Comissão de Patologias do Ministério da Saúde. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo uma experiência com a gente. Eu vou receber aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Débora, Gelson, Ana, que prazer estar aqui com vocês falando disso, sempre importante. O diagnóstico de câncer tem tido um número crescente, né, Gelson, de pessoas que estão diagnosticando câncer, isso é notável. E há 6 anos atrás, mais ou menos, a gente fez um programa
aqui no Canal Saúde sobre câncer e um especialista colocou que em 2025 o INCA não estaria mais dando conta, por conta da demanda que chega. E aí eu te pergunto, como é que é o cenário hoje, como é que você percebe, já te agradecendo aqui a sua presença, e que diagnóstico você faz da situação que a gente vivencia hoje no câncer, sobre câncer no SUS? Bom dia, é uma felicidade estar participando desse programa. E o que a gente observa é que, efetivamente, o número de casos de câncer vem aumentando no nosso país. Isso tem relação com o envelhecimento da população, com o aumento do número de pessoas, e a gente tem um aumento nas possibilidades de tratamento também. Então, a gente tem tanto mais pessoas adoecendo, como mais possibilidades de tratamento. E com isso as pessoas vivendo mais, vivendo melhor. Então, efetivamente, a gente tem um problema, né, a ser lidado pela sociedade com a necessidade de mais recurso para o enfrentamento dessa doença. Eu ouvi também uma pessoa do câncer falando há pouco tempo atrás que câncer é prevenção, né? A gente, quando você diagnostica um câncer, você já está num momento de maior tensão, então o ideal é prevenir. E Ana, existe uma previsão que aí, bom dia, que bom que você está aqui com a gente, obrigada pela sua presença. Existe uma previsão de que brevemente o câncer vai superar as doenças cardíacas, AVCs, no número na mortalidade, né? No índice de mortalidade. Isso não é porque infarto está matando menos, né? É porque o câncer, a quantidade de pessoas com esse diagnóstico está crescendo. Isso, bom dia para mim, né? É um prazer estar participando do Canal Saúde. Nós sabemos que o câncer, se diagnosticado precocemente, mais chances de cura. Mas sabemos também que nós precisamos ter qualidade de vida, né? Isso nos reporta a qualidade de vida. E entender hoje o câncer, como eu sempre falo, é entender as diversidades do Brasil, né? O que certamente um tratamento ou o início de um tratamento de um paciente oncológico no Sul vai ser diferenciado para um paciente no Nordeste, no Norte e Nordeste. Então, dentro dessa patologia, né, desse acumulado de doenças que existe, o câncer está chegando já, se igualando à cardiologia, né, o óbito por morte em cardiologia. Engraçado não, né? É importante a gente pensar que ambos os tipos de doença têm muito a ver com prevenção, né? E com estilo de vida. E aí, Débora, que bom que você está aqui com a gente, obrigada por participar dessa conversa. A Rio Abraça, ela é fundada a partir do diagnóstico da fundadora, né, de uma das fundadoras. Eu queria que você contasse um pouquinho o que é a Rio Abrace, o que vocês recebem, né, pela organização não governamental e como é que começa essa história e por quê. Bom dia, primeiramente, muito feliz de estar participando aqui, é uma honra. A Associação Rio Abrace foi fundada em 2009, né, com a intenção, então, de acolher esses pacientes que já estão em tratamento oncológico e que necessitam, além do tratamento especificamente médico, né, mas também abordar aí as outras equipes multidisciplinares, então, com atendimentos gratuitos e também a doação de muitos itens, né, que são necessários para o tratamento. Suplementos, remédios, fraldas, muitos itens que, às vezes, pelo SUS não consegue se obter, né? Então, a associação tem esse trabalho de tentar diminuir os impactos que a doença traz. Muito bom, é importante esse complemento, né? Bom, vamos acompanhar uma reportagem. Você sabe como é que é o fluxo de atendimento para o câncer no SUS? Na reportagem de Juliana Duarte, está tudo explicadinho. Receber um diagnóstico de câncer por si só já desperta um sentimento de preocupação. Entrar numa fila para ser atendido pelo Sistema Único de Saúde e se deparar com a espera é um desafio para muitos brasileiros. As manchetes trazem indicadores que assustam. Um levantamento do Instituto Oncoguia revela que quase metade dos pacientes com câncer no Brasil não conseguem tratamento no prazo legal. Mas se a estatística não é regra, como entender esses indicadores? A depender da organização do Estado e da organização da gestão no município, é que vai
determinar se esse atendimento vai ser mais rápido ou mais devagar. No Brasil, o fluxo de tratamento do câncer, ou seja, o caminho que se percorre, é dividido em algumas etapas. Primeiro, com a suspeita, o usuário procura uma unidade básica de saúde. O médico pede exames para confirmar ou descartar a suspeita. Se o exame confirmar o diagnóstico, o usuário é inserido no sistema de regulação e entra numa fila de espera para ser atendido por um especialista. Nessa etapa, é definido o tipo de tratamento e, logo em seguida, iniciado o processo. Desde 2012, a chamada Lei dos 60 Dias determina que pacientes com diagnóstico confirmado de câncer no Brasil têm direito de iniciar o seu tratamento em até 2 meses. Mas, na prática, o cumprimento da lei depende de uma série de condições que atravessam o fluxo de atendimento. A pesquisadora em saúde pública da ENSP, Fiocruz, explica que a demora nesse processo é relativa, varia de região para região e se dá por um conjunto de fatores que vão desde o rastreamento até o estadiamento da doença, levando em consideração o tipo de neoplasia e a sobrecarga da rede. Se um município ou um estado ele tem um rastreamento organizado durante muito tempo, a maioria dos casos serão diagnosticados em estadiamentos precoces. E aí, grande parte desses casos vão ser submetidos ao tratamento cirúrgico. Não tem tanta demanda de radioterapia, quimioterapia. Então, agora, se os casos, a maioria dos casos naquela região são diagnosticados em estadiamentos avançados, ou seja, se para nós sinaliza que o rastreamento não está tão organizado assim. E a rede para atendimento de radioterapia não atende só câncer de colo de útero, vai atender radioterapia de colo de útero, de mama, de estômago, de todas as outras neoplasias. E isso acaba gerando um volume maior do que a rede de atendimento dá conta de atender. Um outro determinante que a pesquisadora avalia é o próprio Sistema de Regulação em Nível Estadual para Alta Complexidade, o SER, que surgiu em 2008. Ilse comenta que a percepção é que a espera em algumas regiões aumentou. A explicação é que a informalidade com que eram tratados alguns casos passou a não ocorrer mais. Eu tenho um amigo que é funcionário do INCA, eu vou pedir para ela agendar para mim a consulta com o médico fulano. Aí era informal. A pessoa pegava e dizia, doutor, eu estou com uma amiga aqui que ela está com câncer, você pode atender ela? A gente tentou marcar, agendar, mas não conseguiu, só tem consulta para daqui a um tempo, você pode olhar? Aí ele, teve um paciente que faltou, encaixa ela aí, bota ela aí. Outra situação que gera atrasos é a disponibilidade de equipamentos. Se essa pessoa precisar de radioterapia e aquele hospital não tiver radioterapia, ela vai precisar voltar para o sistema de regulação, agora é a regulação para a radioterapia. A regra do CISREG é regular a pessoa para o centro mais próximo da casa dela. Só que o que ocorre muitas vezes? Às vezes o centro mais próximo da casa da paciente não está funcionando, o equipamento está quebrado. Aí ela é regulada para outro centro onde tiver vaga. E aí ela vai para o centro onde tem vaga para que ela possa ser atendida. Isso tudo vai levando tempo. Ilse pontua que para um desfecho mais assertivo em relação aos casos de câncer no país, é preciso reavaliar as estratégias de prevenção e tratamento, diminuindo as barreiras no fluxo de atendimento. Para as doenças que têm rastreamento, eu acho que tem que se olhar com muito rigor e com muito cuidado para essa etapa pós-diagnóstico de rastreamento e tratamento de lesões precursoras ou de lesões precoces. Se isso for feito com diligência e bastante eficiência, todo esse problema de volume de pessoas com câncer que vai diminuir. O câncer de colo de útero não era para estar ocorrendo no Brasil mais, porque o tratamento, o rastreamento é para você identificar a lesão precursora, ou seja, uma lesão que nem é câncer ainda, e que se você tratar, você reduz em muito a possibilidade de que essa mulher tenha um câncer. Então, o que acontece é que as mulheres fazem preventivo. A cobertura do preventivo no Brasil, na média, na maioria dos estados, é alta. Só que as mulheres que são diagnosticadas têm tantas barreiras, enfrentam tantas barreiras para tratar essa lesão precursora na unidade secundária, para marcar
para marcar consulta, para ter o retorno, para receber o exame, o resultado do exame. Então, tem tantas barreiras que essa mulher enfrenta que às vezes ela desiste. Essa matéria traz várias questões importantes aqui para o nosso debate, né, Gélcio? Eu acho que começando ali pelo que a Juliana menciona, né, o levantamento do Oncoguia, que você vinha me dizendo que é uma associação, uma organização de pacientes, então super importante, e que foi manchete em vários jornais e foi tratada na grande mídia com bastante destaque. O que me parece que falta aí a gente conseguir entender por que, aonde, diferenciar um pouco, né? Porque vai depender, pela organização do SUS, vai depender um pouco das complexidades do sistema, né? Como é que você avalia esse resultado de pesquisa que demonstra que 46% dos pacientes, avalia assim, como é que você olha para esse dado, né? 46% dos pacientes não começa dentro do prazo legal. Isso de uma forma uniforme no Brasil? Então, o Instituto Oncoguia é um grande parceiro nosso, né? Quer dizer, sempre lembrando a importância desse debate com a sociedade civil, né? Com pessoas envolvidas que têm outras visões que vão complementar. Então, é bem-vinda essa pesquisa deles, né? Efetivamente, né, 46%, e os números podem variar um pouquinho de acordo com a forma como você obtém, mas a realidade é que a gente tem uma fração que não é desprezível, diria que grande, né, de pessoas que efetivamente não conseguem começar o tratamento dentro desse prazo legal, né? Mas a gente deve entender também que a gente tem um sistema absolutamente complexo, né? Então, ele é complexo, ele é heterogêneo. A gente tem a estrutura de cada município se organizando de uma forma diferente, a estrutura das clínicas de família, a questão da atenção básica, como aí se salientou a questão do rastreio do colo do útero, rastreio de mama, são as duas doenças que a gente recomenda o rastreio e tem a expectativa do diagnóstico das lesões numa fase pré-clínica. Mas uma vez feita a suspeita, essa suspeita deve ser encaminhada para confirmação, para realizar o diagnóstico, então são as biópsias. E aí a gente tem um problema porque cada unidade, cada município se organiza de uma forma um pouco diferente. Alguns têm unidades próprias, a grande maioria unidades contratualizadas. Feito o diagnóstico, o paciente ele é remetido de volta à atenção básica para ser encaminhado para a regulação. E a regulação no Brasil inteiro é feita pelo CISREG. CISREG é um sistema de informática ao nível municipal. O estado do Rio é uma exceção, onde a regulação para a área de câncer é feita ao nível do estado, né? Então isso tem várias questões históricas da organização da rede de saúde do Rio de Janeiro. Nesse momento, a regulação vai alocar o paciente, mas a gente também tem uma questão que é a oferta de serviço. Então, alguns recursos, algumas condições clínicas, existe uma quantidade adequada, uma quantidade boa, né, de recurso, e para outras tantas, esse recurso é mais escasso, né? Tem um tema que a Ilse também salientou, que é a questão da localização. Então, imagina, você tem um paciente que mora aqui no Rio de Janeiro, você vai querer regulá-lo para o Rio de Janeiro. Você não vai encaminhá-lo para Niterói. E a gente começa, então, uma questão que provavelmente a doutora Ana vai tocar, que é a questão dos vazios assistenciais. A gente tem sem número de lugares pelo Brasil afora em que a oferta do cuidado oncológico é distante, né? As grandes distâncias para percorrer. No nosso caso, das grandes regiões metropolitanas, a gente tem um problema, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de vazios assistenciais, porque áreas densamente povoadas, embora não geograficamente distantes, mas com pouca cobertura em termos de atenção oncológica, né? Então, a gente observa em especial na região metropolitana 2, né, que pega Niterói, aquele lado de São Gonçalo, poucas unidades frente ao tamanho da população. Então, nota que são diversas questões. Eu acho interessante, até pelo que você está falando, que são 46% no geral, mas isso significa que em algumas regiões de sombra, aí, como você está falando, esse índice vai muito mais acima, e em outras, esse percentual não condiz com necessariamente com esse dado, né? Ana, o Clécio comentou aqui que você poderia trazer mais informações. O que você acha? Onde é que você acha que está o gargalo aí? Então, o que a gente percebe muito é que é preciso que a gente se preocupe com essas mulheres que estão, as mulheres indígenas, por exemplo, as mulheres ribeirinhas, não é? As dos campos, das florestas. Então, assim, é preciso a gente ter um olhar para essas mulheres, porque quem está no centro urbano, quem está
dentro do próprio contexto da cidade, não é? Com o jeitinho brasileiro ou não, ela consegue chegar ao serviço, não é? Mas essas mulheres que estão a quilômetros de distância de chegar ao serviço, quanto tempo leva? Então, certamente, esse diagnóstico ele vai chegar tardio, né? Até para o início do próprio atendimento. Né? E a gente fala muito também, se questiona muito quando essa mulher inicia o tratamento que vai para a fila do exame da média complexidade e que muitas vezes chega o serviço para o médico e a película não está boa, né? As informações não estão com qualidade e aí essa mesma mulher volta para o início da fila. Então, há um atraso nesse início de tratamento. Há, sim, uma necessidade de se preocupar com essas mulheres. Né, reafirmando, né, nós entendemos que muito já foi feito. Hoje nós temos uma oncologia, não é, que podemos chegar a 70% de cura quando falamos em crianças. Né? Nós sabemos que se diagnosticado precocemente, mas é esse intervalo, não é? Esse início de tratamento de diagnóstico o diagnóstico, ao início de tratamento e a qualidade que é dada para essas mulheres, não é? Nessa média complexidade, né? Nesse médio entre a atenção básica e a atenção de média complexidade. Então, assim, existe sim, é preciso se dar atenção a essas mulheres. E é interessante também lembrar que isso também acontece no setor privado, né? Eu posso até citar o exemplo de uma amiga minha que faleceu na sexta-feira e que é atendida pelo plano de saúde e que esse período, esse vácuo aí entre o diagnóstico e o início do tratamento, para ela foi longuíssimo e ela só conseguiu o tratamento ajuizando o plano de saúde. Então, essa é uma questão que não é uma questão do SUS somente, né? E aí, Débora, eu queria trazer aqui para a gente, para a nossa conversa, algumas participações da audiência e um relato aqui que talvez você possa trazer a experiência de vocês lá na organização. No caso de câncer de colo, de útero, citado como exemplo na matéria, eu vou trazer um exemplo. A Zeni, que trabalha aqui em casa, sempre comenta, é fácil colher o preventivo, mas o Estado leva 3 meses para entregar o resultado. Ou seja, uma mulher com lesão precursora de câncer vai levar 3 meses para saber que tem e outros tantos meses para conseguir uma consulta com um especialista que também está no sistema estadual. Márcia Castro, aqui do Rio de Janeiro, que encaminhou. E aí, Débora, eu imagino que é aí que entra a associação, muitas vezes, a organização, né, a Abrace, assim, organizações como essa vão dar esse apoio. O que vocês recebem lá nessa demanda desse espaço de tempo aí de espera e de dificuldade de acesso? Para cadastro na nossa associação, normalmente são pessoas que já estão em tratamento pelo SUS, né, em algum hospital do Rio de Janeiro. Porém, a gente recebe muitas demandas espontâneas também de pessoas que ainda não iniciaram o tratamento, por falta de informação, porque estão aguardando exames, porque ainda não sabem qual exame fazer, né, muitas vezes. Está ainda muito, assim, sem informação de como iniciar esse tratamento. Então, o que eu vejo é isso, né? Uma falta de informação muito grande, uma falta de acolhimento dos próprios profissionais da área da saúde, né? Na atenção básica, muitas vezes, que não sabem explicar muito bem, né? Ou não explicam para o paciente o que ele vai precisar aguardar, qual é esse trâmite todo que a gente acabou de ver aqui na matéria. Então, assim, muitos entendem, eu estou aguardando uma biópsia e aí eu preciso dessa biópsia. Essa expectativa é horrível, né? Então, eles ficam sem saber o que fazer, né? Olha, agora eu tenho uma biópsia que já confirmou o câncer, e agora, né? O que eu faço? Então, essa questão mesmo da falta de informação, da lentidão dos resultados de exame, né? Como a Ana falou, às vezes é inconclusivo, né? E perde-se lâmina do exame, enfim, tem tantas questões que atrasam muito, infelizmente, esse tratamento. E câncer é tempo, né? Gelson, assim, queria trazer também uma outra participação aqui da Juliana Diniz, também aqui do Rio de Janeiro. Ela fala assim, gostaria de saber se a prioridade no tratamento para os casos mais avançados de câncer interfere no estadiamento dos casos mais iniciais e, caso afirmativo, como é que equilibra essa questão, essa urgência que é dada, né, para os casos mais avançados, claro. Então vamos tentar organizar um pouco, né, essa questão. Do ponto de vista da regulação, o paciente ele é inserido na fila da regulação
pelo posto de saúde dentro daquele diagnóstico que foi dado. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de câncer de colo de útero, câncer de mama, enfim, qualquer tumor desse tipo. A regulação, ela habitualmente, ela vai receber este caso, evidente, ela tem algumas informações, o colega que está dando essa informação não é um especialista, então ele possivelmente não tem todas as informações sobre o caso, e esse paciente ele vai ser colocado dentro de uma fila levando qual critério? Que critérios? Critérios cronológicos, então quem entrou primeiro, né? Critério de localização, conforme já foi dito, você tenta alocar o paciente dentro de uma área razoável em termos de proximidade. Então, por exemplo, por vezes a gente tem no Rio de Janeiro, no estado do Rio, disponibilidade de vaga para o tratamento em Itaperuna, por exemplo, isso é real. Mas o sujeito mora no Rio de Janeiro, daqui a Itaperuna são 6 a 8 horas de carro. Então, existe um critério cronológico e um critério geográfico. E os pacientes vão sendo colocados nessa fila. Então, não existe um detrimento daqueles pacientes com estágio inicial. Infelizmente, a gente está diante de uma doença que tem um caráter evolutivo. Então, qual que é o problema? Que, efetivamente, a gente pode esperar que alguns pacientes, infelizmente, vão ter evolução da doença enquanto estão nessa fila. A gente tem tentado algumas iniciativas, sempre que possível, de ajustar esse fluxo, né? A gente tem negociado algumas coisas com a regulação do Estado, mas nem sempre a gente consegue exatamente capturar isso. Um outro aspecto, né, e isso a gente também tem que pensar, né, o fato do sujeito ter um tumor mais precoce ou um tumor mais avançado, a gente não deve conferir isso um mérito dele ser atendido primeiro ou depois, né? A gente tenta ajustar o recurso. O câncer por si já é tão complexo, depende da pessoa, depende do lugar que o câncer se instala, depende de tanta coisa, né? Justamente. Agora, eu queria trazer ainda mais uma participação antes da gente fazer um intervalo rapidinho, passando para a Ana. A Cíntia, aqui do Rio de Janeiro, ela coloca, diante das projeções de câncer para o Brasil e o mundo, com impacto desproporcional em populações de baixa renda, quais as estratégias de curto e médio prazo para que o SUS adote, possa adotar para reverter essa tendência e garantir o acesso equitativo a diagnósticos e tratamentos oncológicos eficazes, especialmente para as comunidades mais vulneráveis, Ana? Pergunta complexa, né, de se responder. Sim. Então, nós estamos dentro da Comissão de Patologias do Conselho Nacional de Saúde, né, como participação da sociedade civil dentro do contexto, dentro do Conselho, e sempre buscando, junto com o Ministério da Saúde, buscar articulações, buscar projetos, programas que incentivem, né, e que possam trazer mais atendimento para essas mulheres, né? Nós sabemos que há uma fila, nós sabemos que é preciso reorganizar, estruturar, não é, o sistema de regulação, é preciso usar o novo projeto de lei, exatamente com o sistema de navegadores, não é? Nós sabemos que o sistema de navegadores ele vai receber essa mulher e vai saber o caminho que ela vai trilhar, qual o percurso que ela vai seguir. Então, é todo um contexto. A oncologia melhorou? Sim, nós temos grandes avanços dentro da oncologia, né? Nós não podemos passar despercebido, não é, esse processo. Ainda a ser feito da mesma forma que a gente fala de testagem genética, da importância da testagem genética, vejam só que nós buscamos o início do tratamento, a fila, não é, desse paciente. Então, assim, como ela está tendo acesso? Sim ou não? Em qual processo se criou o gargalo? Onde está o gargalo? Então, é importante dizer que a base é o diagnóstico, o início do tratamento, né? E o acompanhamento pelo sistema de navegadores. Aí sim, nós vamos ter um fluxo, não é? Nós vamos ter um fluxo e entender e começar a também ter o olhar para as clínicas, não é? Como está o sistema de imagem, como está o resultado, para que reafirme, para que essa mulher, quando iniciar o tratamento, não volte para a fila de espera por motivos de imagem, de exames, não é? Não que o médico consiga avaliar e iniciar o tratamento desta mulher.
E aí, Débora, para a gente fechar esse bloco, acho importante a gente trazer as peculiaridades do câncer infantil, né? O que vocês recebem na Abrace, assim, porque já é como a gente estava falando aqui, a complexidade, né, desse sujeito, né, na flor da idade e sendo diagnosticado com câncer. Como é que vocês trabalham com as crianças na Abrace? Na nossa associação, o foco são mais adultos e idosos, mas a gente também tem adolescentes e crianças que são cadastrados lá na instituição. E o nosso foco ainda é maior ainda, né? Porque a gente precisa, então, abordar com essa família, trabalhar com eles, entender, então, quais são as demandas que são além, né, da doença para todos os pacientes. Às vezes a gente foca só que o tratamento, mas a gente tem que lembrar que esse paciente, né, é um filho, é uma mãe, é um pai, né, é um profissional da saúde muitas vezes. Então, assim, a gente precisa entender todas essas particularidades de cada um e entender o que nós conseguimos como profissionais da área da assistência e da saúde, tentar diminuir, então, esses impactos, né, que a doença traz, que nós sabemos que são muitos. No caso do câncer, o psicológico é algo assim, inclusive fator de risco. O estresse é um fator de risco para o agravamento do câncer, né? Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco, Eduardo e Neide, 2 diagnósticos, 2 histórias no mesmo Sistema Único de Saúde. A gente volta já, não sai daí.